Olá, pessoal! No episódio de hoje do podcast Ponto de Pergunta, nós estamos recebendo a psicóloga, psicanalista Fátima Siqueira. Ela vai falar um pouco pra gente sobre esse período pós-pandêmico que afetou a saúde mental de muitas pessoas. Ao meu lado, Frane Abreu. Boa tarde, isso aí, Frane. Liliane, boa tarde a todos. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas, já tem muitos questionamentos aqui, né, Liliane? Vai ser, eu acho, um papo muito agradável com a especialista no assunto. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês, podendo contribuir com algumas coisas. Sempre um prazer. Com certeza. Eu queria começar te perguntando, esse período, né, que a gente está passando agora, depois pandemia, a gente sabe que muitos consultórios estão cheios, a situação, né, da saúde mental, ela se potencializou. E como é que você retrata, assim, você que é profissional da área, como é que você vê essa questão hoje? Vocês já esperavam que isso fosse acontecer após pandemia? No entanto, não seria só pós-pandemia, mas assim, durante o curso da pandemia, a gente observou, nós profissionais da área de saúde, mental principalmente, uma demanda diante do momento, né? As perdas, o luto que foi, né, uma coisa assim, bem significativa para aquelas famílias que desconheciam a intensidade, né, e a gravidade do que era aquele momento. Então, assim, intensificou a demanda, mas a gente já pensava, enquanto profissional, que isso iria trazer outros transtornos maiores por conta dos efeitos dessa crise, né, da pandemia. E você acha, assim, que o mais agravante, assim, foi a questão mesmo do luto, né? Porque muitas pessoas perderam familiares, amigos, ou foi mesmo lidar com tantos cuidados, tantas coisas, era tudo muito novo, né? E sem saber administrar muito bem essas emoções, esses sentimentos. O que você acha que pode ter pesado mais aí? Sim, é isso que você falou, uma coisa muito importante, porque a vida já vinha num curso, né, de tantas demandas, de tantas metas a serem alcançadas profissionalmente ou não, né, ou de outra ordem. Então, a pandemia ela veio num momento assim que nos pegou de surpresa e que recursos a gente tinha emocionais, psíquicos, para lidar com essa avalanche que veio. Então, assim, associando o momento pandêmico com as coisas que já portam, né, subjetivamente na vida, isso teve um desdobramento bem significativo, né? Agora, Fátima, tem um perfil de demanda nos consultórios, em geral? Geralmente, assim, os quadros de ansiedade, de depressão, eu digo um perfil síndrome de pessoas. De pânico, de pessoas não idade, é variável, não. Interessante, sexo. Não, interessante, assim, há uma variedade e dependendo da demanda e das circunstâncias, não tem assim, há mais mulheres, há mais homens, há mais pessoas, né, de homossexuais. Não, é no sentido assim, de que é um momento e qualquer um pode estar demandando algum cuidado, né, para a sua vida mental naquele momento, seja uma criança, adolescente, os idosos, por exemplo, tem tido demandas de idosos procurando, né, a psicologia, procurando a psicanálise para se cuidar, por conta de outros momentos na vida em relação à relação familiar. E foram os primeiros a se isolar também. Exatamente, né? Foram os primeiros a ter indicativo de que eles teriam um risco maior durante a pandemia, né? Por exemplo, quem procura? É o familiar ou o próprio idoso? O próprio idoso. Necessário. Sente necessidade por conta de uma situação que está atravessando, ou morando sozinho, ou porque discorda de alguns procedimentos de educação que os filhos passam para os netos. E assim, pessoas... Essa consciência é muito bom. E é interessante porque eles são ativos, eles são contemporâneos. Então, isso é uma coisa assim, muito interessante, né? A gente
vê que eles querem acompanhar, eles se dão no mundo voz, presença. E sentem a necessidade de melhorar, de estar mais preparados para isso. Agora, a maioria tem essa consciência que precisa cuidar da saúde mental? Em geral, as pessoas em geral. Tem uma resistência, né? Por exemplo, hoje a gente encontra ainda situações em que eu vim porque me disseram que é importante eu fazer, um familiar falou que é para eu fazer porque eu estou muito agressiva, estou muito nervosa, muito ansiosa com as coisas. Então, assim, tem a espontaneidade na procura, mas, por outro lado, também tem a questão negação. De eu vim porque meu marido alguém achou indicou. Que eu dei, alguém indicou. E também ainda aquele mito de que é para louco. O louco não chega aqui, né, no consultório particular falando disso, né, nesse espaço mais singular de vir. Então, assim, as demandas são de se conhecer melhor, de querer lidar com as situações da vida, questões profissionais, questões sobre sexualidade, questões sobre trabalho, mudanças, né, que acarretam, assim, lutos, né, porque às vezes você abre mão de algumas coisas para ter outras. Sim. Então, esse luto não é só o luto de morte, mas o luto de perder outras coisas na vida. Me dá a impressão, né, Liliane, e também você vai me dizer sim ou não, Fátima, que hoje em dia as pessoas estão mais abertas para isso, né, para psicologia, porque antigamente tinha essa teoria, né? Eu não sou doido, vou fazer o quê no psicólogo? Né? Eu acho que agora está mudando essa mentalidade. Está tendo uma dinâmica. Inclusive, no outro dia eu estava num salão de cabeleireiro, aí a mãe chegou e falou alguma coisa com a filha, aí a mãe falou, tá, então eu encontro com você. Aí ela falou assim, mamãe, mas eu saindo daqui, eu vou pra psicóloga. Isso não... Então, assim, uma adolescente fazendo a unha, eu achei o máximo isso. Não quer dizer, como que as coisas vão se processando e entendendo que isso é uma qualidade de vida, assim como atividade física, ir na academia. É cuidar da saúde mental. Também, é cuidar da saúde mental. Né? Fátima, e para essas questões específicas no período pós-pandemia, vocês se surpreenderam assim, com alguma questão que vem levando as pessoas aos consultórios, alguma questão mais pontual que tenha levado relacionada à pandemia, ou não, já era... Não necessariamente, mas eu tenho a impressão assim, que temos e tivemos os efeitos da pandemia, mas agora a vida está se normalizando, está se reconstruindo, se reinventando. Então, assim, as questões continuam, né? A ansiedade, a insônia, por que eu não estou dormindo direito, eu preciso de uma ajuda nesse momento que eu não sei o que decidir, preciso ajudar meu filho na escolha profissional. Então, assim, a gente percebe que a vida vem tomando os seus rumos, né, vem na contemporaneidade tomando os seus rumos. Então, aquele momento crítico, depressivo, né, que nós passamos, eu penso que ele está em curso. E as coisas estão vindo. As mudanças, as frustrações que encontramos no caminho. E, por isso, a gente, às vezes, lança a mão de buscar uma ajuda de um profissional. E essa ansiedade... parece que a ansiedade... a gente lê que a ansiedade desencadeia vários outros problemas, né? Essa ansiedade pode ser tratada de forma isolada? Quando se chega com uma demanda, né, de um sintoma assim, ansiedade, você vai... Ela parece começa... o mal do século. Assim, exato, porque as próprias crianças usam esse termo. Se você conversa com a criança no primeiro momento, né, um atendimento assim, infantil, você chama ela primeiro, às vezes, para poder ouvir antes dos pais, para você saber que criança se trata pela criança. Então, ela chega já repetindo isso. Né? Então, existe uma linguagem popularizada. Eu estou estressado, minha mãe falou que eu estou ansioso na escola, eu não estou conseguindo dormir. Reproduz esse vocabulário que o adulto hoje diz, né? Estou estressado, surtei. Você hoje me fala, nossa, eu dei uma surtada. Eu falei, como assim? Surtada? Estou ansioso para que aconteça. Então, assim, a questão é o excesso da ansiedade, porque a ansiedade, ela é um afeto que
faz parte da nossa vida. A questão é a administração que a gente dá a ela, né, Liane? Dessas emoções. Nesse sentido dessas emoções. A direção, ela faz parte da vida até nos momentos bons. Ansiosa para uma viagem, ansiosa para um trabalho que você vai realizar, ansiosa para vir aqui fazer essa participação com vocês no programa. Mas aí, Fátima, existe uma ansiedade natural da vida, mas existe uma ansiedade doentia também, né? Doentia. E é esse excesso que eu citei. No sentido de quando a ansiedade, ela ultrapassa o limite, porque ela só cresce, ela não estabiliza. Você não consegue administrar sozinho, sem ajuda profissional. Sem uma ajuda profissional, muitas vezes. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Eu vim aqui por conta de... Que bom estar vindo aqui participar desse programa, de ter uma fala. Então, eu fiquei ansiosa, mas é uma ansiedade... coisa normal. Nossa, que legal, que coisa bacana isso. Agora, a ansiedade é aquela que ela só vai tendo um crescimento na vida, permanece. Aí já vira você um problema, consegue, né? Já vira um problema. Você não consegue dormir, não consegue relaxar. Nossa, hoje foi um dia estressante, mas agora eu vou tomar um banho, vou ver alguma coisa que eu goste e vou dormir. Fátima, as crianças, principalmente, a gente observa, né, em ambiente escolar, estão sendo acometidas por alguns tipos de, né, transtornos. Tem o TOD, tem o TDA, TDAH. As pessoas estão, assim, conscientes desses, para levar os seus filhos lá? Como é que está sendo administrado isso, né? Porque o que mais se vê... Não, meu filho está com TOD, meu filho está com esse tipo de transtorno. Isso, é. E aí começa aquela busca pelos profissionais que estão envolvidos, né, nessa área. Exato. Como é que está essa situação? Então, a gente às vezes percebe uma certa resistência, principalmente na questão da infância, dos pais terem essa dificuldade de reconhecimento, né, da necessidade. Então, às vezes, você vê assim, que eles adiam, eles vão tentando dar conta por eles mesmos, e às vezes aquele momento que seria importante, crucial para poder aquela criança ser tratada, ela adia aquele tratamento. Então, acumula um somatório de outros sintomas que faz com que ela agrave aquilo. Aí, a primeira coisa a aparecer é na escola. Sabe, Afrânio? Porque é o espaço, né, que ela tem para poder se demonstrar mais com os coleguinhas, se solta mais. E aí é observada pela professora, pelos coleguinhas, que dependendo da relação, né, interpessoal lá, que não brinca, não interage com outras crianças. Então, assim, essas nomenclaturas, quando são sinalizadas, a gente precisa avaliar e não precipitar o diagnóstico das crianças. A gente observar e ver o que está contribuindo para aquilo, porque a criança é o espelho do seio familiar. Então, o que está acontecendo nele para aquela criança ter aquele sintoma? Já não é mais para urinar à noite na cama, a enurese noturna que a gente chama, mas ela ainda está. O que está acontecendo? O clima, né, da família ali, como é que está? Justamente isso que eu ia perguntar. O ambiente familiar afeta diretamente essa criança? Diretamente. Porque por mais que se tente negociar algumas coisas, tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, a questão do limite do horário, de estar no celular, de jogar videogame, de estudar, né? Então, isso tudo gera, às vezes, um conflito que os pais não conseguem administrar. Então, a ansiedade que aquilo gera na criança, ela precisa ser melhor administrada, né? Melhor aquela criança ser escutada na particularidade dela. O que está acontecendo entre nós que está levando o nosso filho a ter essa ansiedade, né? E essa questão, assim, de contato, né, com celular, com aparelhos eletrônicos, tem sido, assim, inevitável. Eu acho que tem sido, muitas vezes, o ponto de partida mesmo para chegar, desencadeador para chegar aos consultórios, porque são várias questões envolvendo as redes, né? É a questão de seguir um padrão, querer ser um padrão, principalmente na adolescência, fase adulta, querer ter um padrão de beleza, que está estipulado ali pela rede social, pelos filtros, tal. E tem a questão também daqueles que estão ali para pegar as crianças como isca, para pedofilia, para tantas outras coisas, né? Porque são os mais vulneráveis, né?
ainda estão em formação, no desenvolvimento. Então, são presas fáceis das redes sociais. Então, assim, o controle dos pais, o diálogo sobre aquilo, a questão de saber dar limite, que a gente, às vezes, vê a discrepância, Afrânio, em relação, assim, eu permito ou não permito? Um permite, o outro proíbe. Então, a criança fica nesse balanço aí, sem saber a quem atender. Então, cria um conflito interno muito grande em relação a quem que eu vou atender. Eu amo os dois, mas a quem que eu atendo? Minha mãe proíbe, meu pai permite. Então, assim, haver esse diálogo... Então, nesse caso, Fátima, desculpe te interromper, nesse caso, então, o problema tem que ser resolvido entre os pais. Sim, a direção daquilo ali. Primeiro, direção daquilo ali. Eles que têm que se resolverem. Eles se darem conta de que, se perguntarem, eu entendo que tem que ter essa interlocução entre eles. O que está acontecendo com o nosso filho? A gente dá amor, nós damos o conforto material, está numa escola boa, nós vivemos bem, eu amo você, você me ama, a gente tem uma... E o que está acontecendo que a gente não está conseguindo direcionar o nosso filho aí, né, os nossos filhos para se sentirem talvez mais amparados e não tão desamparados e serem presas fáceis das redes sociais, né? Disso que prega a beleza absoluta, o perfeccionismo, né? Que a gente sabe distinguir a beleza, mas também a gente tem que saber como administrar, né, o belo e as outras qualificações também, né? Sim, eu tô lembrando de uma cena de um documentário. Tem uma adolescente, mostra várias situações, né? E uma adolescente posta uma foto. Aí, quando ela posta a foto, as pessoas começam a curtir e tal. Alguém faz um comentário, eu não me lembro sobre isso, eu acho que é sobre a orelha. Ela começou a olhar diferente, assim, apagou a foto. Tipo assim, não aceita também a rejeição, não é nenhuma crítica, foi um comentário. Não aceita esse tipo de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que estar é o tal do culto à beleza, né? Que você acabou de falar, beleza, né? Exatamente. Beleza, porque, né? Veja bem, se todos elogiarem, um comentário ali fura aqueles outros comentários belos, aquilo ali parece que é uma cascata para ela se entregar, né, ao que o outro pensa, comenta, e as outras coisas não levam em conta. É uma coisa preocupante essa questão da autoimagem, da autoconfiança. Isso é construído desde sempre, desde a infância. Sim. Modelando também um pouco, né, e moderando os elogios com as críticas. Sabendo desde cedo, desde sempre, equilibrar isso e enfrentar. Né? Eu tô doido para falar agora sobre o Burnout. Muito nos interessa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa síndrome. É interessante porque a gente que é da área da saúde, né, eu trabalho no hospital geral, e a gente conviveu naquele momento, né, crítico, né, todo mundo não se conhecia nos corredores, todo mundo de máscara, né, N95, encapotada, toda... emparelhada ali, aparelhada. Então, assim, é uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas sobre a questão do excesso do trabalho profissional, da ocupação, né? Do trabalho ocupacional ali, do dia a dia. Então, a gente percebe isso muito no profissional da saúde, né? Profissional da saúde, não só naquele período da pandemia que a gente comentou, do agravamento, né, da saúde mental, mas também, assim, a própria vida leva, às vezes, a fazer mais do que o necessário de plantão. Sobrecarga, né? Sobrecarga mesmo. E a questão também, assim, das férias, né? Da prevenção, de não adoecer. Tirar as férias na época que precisa tirar. As folgas. O fim de semana, quem não é plantonista. Então, assim, focando para a área da saúde, mas também fazendo uma transferência aí para qualquer outro tipo de trabalho, né, de profissional. Eu vi uma pesquisa falando, inclusive, que pós-pandemia também foi crescente, essa síndrome. A pós-pandemia foi um terror, corte, né? Foi um corte na vida bem assim... significativo, porque aqueles planos todos que se tinha, teve que dar um salto, né? E reconstruir, reinventar.
né? Por exemplo, como que iria atender os pacientes? Todos iriam, alguns continuam online, outros não, né? Outros voltaram presencial, que foi um divisor também, né? Para várias profissões. Abriu outras possibilidades também, né? Exato. Mas o que eu entendo que seja importante a gente frisar é a questão do excesso. Saber o limite. Talvez, por sermos um país capitalista, isso exija, né, das pessoas, da população, essa corrida, né, financeira, e trabalhar mais, e ultrapassar aquele limite, que a gente sabe que às vezes é necessário. A questão é não ficar ali. Todos os excessos, né, Fátima? Todos os excessos. Tudo em excesso, até remédio em excesso faz mal, né? Até remédio bebida alcoólica, tudo em excesso. Trabalho, né? O trabalho em excesso. O lazer também, né? Aquela coisa de o prazer o tempo inteiro também é uma coisa que adoece, né? Porque uma hora que você encontra uma barreira que você não pode curtir aquilo que você deseja, e aí? Tudo que eu fiz não tem significado mais? Né? Outra coisa que eu ia te perguntar, essa questão da lei antimanicomial, nesse momento que a gente vive, né, de saúde mental tão fragilizada, assim, em geral, a gente tem a lei antimanicomial. Como é que está sendo? Porque antes a gente, né, tinha o recurso, tá em surto, aquela internação longa, né? Interna, mas como é que é hoje os casos, assim, de surtos? Como é que é feito isso? Então, hoje a gente não tem a nível assim, municipal mais os hospitais psiquiátricos. Então, nós temos os serviços substitutivos que vieram dentro da Lei 10.016 para substituir esses serviços de urgência e de continuidade do tratamento, que são os CAPs. Então, assim, há um agravamento, há aqueles pacientes crônicos que eram reincidentes, né, e vinham de internações e que hoje estão direcionados a esses serviços substituídos, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Tem o infantil, tem o de dependência química, o de saúde mental que tem leitos e outro que não. Então, assim, eu entendo que está havendo essa reestruturação, está ampliando os serviços, agora as demandas elas vão ser sempre crescentes. Mas essa é uma lei federal, né? No caso, todo o país teve que se adequar a essa lei com esse mesmo protocolo aí, tendo que fazer o acompanhamento. E muitas vezes a família, assim, ela faz o acompanhamento, porque a gente sabe que tem pacientes, né, que estabilizados, eles convivem tranquilamente, mas precisam desse acompanhamento, né? Sim, e as famílias também, elas precisam ser acolhidas nesses lugares, nesses espaços, porque elas é que vão ajudar os profissionais das equipes dos serviços a poderem dar continuidade àquela terapêutica ali para aquele paciente. Então, nós temos pacientes difíceis, né? Entendo que a rede tem os pacientes ainda assim cronificados, que às vezes horas se adaptam, horas acham que estão bem, não precisam mais dar continuidade. Pois é, aí nesse meio todo ainda tem também a lei que parece que você não pode tirá-los, por exemplo, se estiver na rua, um paciente com saúde, problema mental, estiver na rua, o governo não pode ir lá tirá-lo e levá-lo para algum lugar. É a própria Constituição, que isso caracteriza o sequestro. Eu acho que isso aí também dificulta um pouquinho, né? Porque tem que tentar convencê-lo, né? Exatamente, porque esses pacientes, né, andarilhos que a gente vê, a gente pega uma estrada, né, a BR, você vê aquelas pessoas que saem, vem às vezes um de Minas, um de São Paulo. E a maioria não aceita, né? Não aceita ajuda, né? Exato, e tem essa resistência, né? E você não pode fazer nada porque você não pode cercear o paciente. Você pode, talvez, através de serviços como tem em alguns lugares de consultório de rua, chegar até esses pacientes, né? Ou entender que ele é um paciente e poder, ali dentro da abordagem, conquistá-lo para dentro do serviço. Mas não é uma coisa fácil. Porque o que torna ainda mais difícil é a questão, muitas vezes, da dependência química, né? Exato. E normalmente eles são dependentes químicos, ou não são todos, mas alguns são dependentes químicos. A maioria. Isso torna ainda mais difícil. Mais difícil. O álcool, então, é o mais agravante.
E o álcool também, de alguma forma, acaba sendo a porta de entrada, que a gente diz, para outras substâncias psicoativas, né? Sim. Então, nessas categorias que a gente vê em rua, grupos, né? Que a gente vê de organizações ali, que eles se organizam entre eles, né? Olha só. Há uma identificação do problema deles entre si. Sim. Então, eles se apoiam e também, às vezes, tem um comportamento às vezes, hostil de quem se aproxima. Mas o álcool é o fator mais preponderante. E Fátima, é um trabalho assim de formiguinha, né? Porque você vê aquele paciente que chegou em surto, é estabilizado, às vezes está nas ruas, é estabilizado e daqui a pouco ele não tem devido ao acompanhamento da família, daqui a pouco ele está na rua com as mesmas características. Aí daqui a pouco volta de novo. Volta. E nós da saúde mental que trabalhamos, a gente entende esse processo da recaída. Então, a gente está ali de novo para poder buscá-lo, né? Integrá-lo de novo, implicá-lo no tratamento, da responsabilidade mínima ali que ele tiver no tratamento dele. Existe vamos dizer assim, a grosso modo, um culpado pela recaída? Um fator preponderante, um gatilho, a família, por exemplo? É difícil você fazer essa identificação, porque aí é culpabilizar. Né? Fica uma coisa vaga da gente afirmar. Mas eu entendo que seja o próprio processo do adoecimento, do transtorno que se dá, faz com que aquele sujeito, em algum momento, deslize, escape, perca alguma expectativa ali, perspectiva de algo que ele considerava, perde o laço, né? O laço terapêutico ou o laço afetivo que ele tinha com alguém, ou pode acontecer sem a gente identificar um fator assim preponderante, né, que acionou, que seja o gatilho. Fica difícil. Porque cada um tem seus peculiaridades. Cada caso é um caso. Né? Agora, a família é primordial aí em qualquer classe para o tratamento tanto da dependência química quanto da saúde mental. Né? O apoio familiar, o entendimento do que é aquilo, para poder aprender a lidar, né, e não descartar aquilo. Sim. Nesse momento aí que a gente já falou, né, bastante sobre a questão da ansiedade, do estresse, que muitas vezes é a porta de entrada, né, para os outros problemas psíquicos que surgem. Qual orientação que você tem dado muitas vezes no seu consultório, ou até mesmo seus pacientes no hospital, que você é psicóloga clínica e hospitalar? Que orientação você tem dado assim, para as pessoas? No sentido de que você diz? No sentido de evitar esses excessos, esses momentos, assim, de estar curtindo mais, né? De se permitir, né? Ter mais um momento de lazer, momentos mais tranquilos, dicas né? Que você possa dar, assim, para as pessoas que estão ou ansiosas ou estressadas, para evitar que elas entrem nesse ambiente nesse processo, excessos, né, de excesso. Nesse processo de excessos. É interessante que você fala assim, que dicas, né? Porque o paciente, quando você escuta, a nossa área tem essa particularidade. Quando você escuta, ele mesmo já vai fazendo ali algum questionamento com ele. Então, muitas vezes, quando você faz uma intervenção, ele está com a resposta. Não, eu preciso pensar mais em mim. Eu preciso sair daqui e fazer isso, ter uma atuação mais efetiva daquilo que ele quer, né? Do desejo dele ali em relação à própria vida. Então, é muito interessante porque quando ele se coloca, ele também se escuta ao estar dizendo a você. E aí, a conclusão daquele momento ali de atendimento parte dele, quando ele fala, não, eu preciso tomar uma outra direção em relação a isso, eu preciso... Então, aquilo ali é muito satisfatório, porque é o momento que ele para se escutar ali. É o que você falou anteriormente, questão da consciência, né? Dele se dar conta. Que quer, e que quer mudar, né? Que quer mudar. E que não é uma coisa só de conscientizar, mas no sentido, assim, de um processo de elaboração de mudança. Que é o que traz essa validade, né? Sim. Esse processo, por isso que requer um certo tempo,
Porque há uma retificação subjetiva que a gente chama, né? A gente nomeia, né? Retificar esse sujeito que está ali naquela queixa, naquele adoecimento, naquilo que não está trazendo perspectiva para ele. Como se fosse uma reconstrução, né? Do eu dele. Um reinventar naquele caos, né? Ou naquela dificuldade severa ali que ele esteja. Sim. Né? É muito bonito isso, muito interessante. Vocês que têm essa oportunidade de ver, né, essa transformação, assim, eu acho que é um testemunho, né, de um trabalho que você vai efetuando ali, né, junto. Às vezes, Liliane, não é nem só no consultório daquele paciente que vai toda semana, né, que está em processo, mas assim, uma intervenção no hospital, paciente no leito, você atendendo ele naquele momento pós-cirúrgico, a partir de alguma internação que ele tenha tido ali, né, de uma infecção, ali parece que é um espaço de reflexão. É impressionante isso, Afrânio. Às vezes você vê o sujeito que entrou e o sujeito que saiu. Então você pensa assim, não, tomara que ele leve com ele isso que a gente pôde fazer aqui, que foi o mínimo, mas que alguma coisa se operou ali naquele processo interessante. Eu acho que a própria situação da internação, acho que traz um momento de reflexão. Acho que você começa a revisitar muita coisa que você viveu. Muita coisa. Estou bebendo demais, estou dormindo pouco, preciso parar de fazer esse mal para mim, né? Há uma reflexão ali. Por quê? Porque você ali está num espaço de doenças, né? E um passo para a morte, se for o caso. Então isso, né, traz essa melancolia, esse aspecto assim, né, de o medinho, né, de morrer, de morrer, eu quero melhorar para poder sair daqui e não voltar nunca mais. Deixa eu me desculpar, é a última internação, não quero nunca mais ver o hospital no meu frente. É o medinho de morrer. É o medinho de morrer, isso aí. Para o psicólogo, para o profissional da área, viver assim com tantas coisas, né? Ouvir tantos testemunhos, como é que você faz, assim? Como é que vocês fazem? Eu ia perguntar isso para ela. Como ela faz para sair desse turbilhão de problemas dos outros? Para não somatizar, para você não somatizar para você. Turbilhão de problemas dos outros, como é que faz para tirar isso das costas, né? Tem essa curiosidade, quer dizer, além da análise pessoal, dentro, né, da linha da psicologia, da psicanálise, que é indicativo para a gente fazer, existe algo ali de assim, quando você escuta e se você se preocupa quando sai, é a nível técnico, né? Nossa, que caso complicado, como é que eu vou direcionar isso aqui? Mas a nível individual, subjetivo, aquilo ali não... Ou seja, você não leva para casa. Não leva para casa. Fechou a porta, deu as costas para o consultório... Né? É um trabalho interno. Analisa profissionalmente a forma pode se chegar. Para chegar a esse ponto, você também tem que trabalhar muito. Vocês têm que trabalhar muito, né? Vocês têm que estudar técnicas. Estudo de casos. É muito difícil você desligar, né? Assim, exatamente. E também, desligar dessa forma. Porque você fica preocupado naquele caso difícil que você recebeu. Nossa, porque há um consumo, né? Né, Fran? Quando você atende, você percebe assim, o consumo daquele paciente ao te descrever que ele está depositando em você toda uma força de trabalho para poder fazer com que ele melhore aquelas condições psíquicas dele na vida, né? Então, você percebe que ele coloca em você isso, deposita em você. Então, é essa expectativa, né, que você precisa trabalhar para poder estar junto ali, mantendo aquela escuta, aquele acolhimento, né? Eu acho que isso seria até uma receita para qualquer tipo de profissão, né? Porque muitas vezes a gente está no trabalho, em determinado trabalho, você leva aquilo para casa, você fica remoendo aquele problema que aconteceu, né, Liliane? E você dorme mal. Que é a síndrome. Entendeu? Se você carrega aquilo, por exemplo, hoje, sexta-feira, não precisa ser seja, pode ser uma segunda, que você só vai trabalhar quinta, né? Segunda fechou. Então, assim, ter esse entendimento de que é preciso esse corte. Então, para você se restabelecer e voltar. Né? Você não tem que intensificar. Isso é adoecedor para qualquer profissão. Isso aí que você perguntou, eu achei interessante, porque é disso que se trata. Fechei a porta dos estúdios, vou para casa. Vale para qualquer um. Qualquer profissional. A nossa, por exemplo, antes do WhatsApp, né, a gente terminava, encerrava na redação,
só ia ter... Não, para que até hoje a gente faz isso. Só ia ter acesso no dia seguinte. Hoje com o WhatsApp você não consegue. Até hoje a gente leva para casa e... Não, o tempo todo. Mas antes, quando não tinha o WhatsApp, você ainda conseguia se desligar mais um pouco, porque aí você só ia ter acesso à notícia novamente no dia seguinte. Sim. Mas hoje agora, não. Hoje o WhatsApp te mantém o tempo todo ligado, né? É a armadilha da rede social. E que a gente precisa ter esse cuidado, porque se é uma coisa importante, a pessoa vai te ligar, uma coisa urgente. Se não for, você fica ali embrulhada no trabalho o fim de semana inteiro. Então é preciso haver esse corte. Eu acho que a melhor palavra aí é o corte, né? Corte, para se restabelecer e seguir em frente na semana seguinte. Boa dica, boa dica. Boa, hein? Anota, hein? Atenção, patrões, olha só, hein? Olha, especialista está falando, hein? Exatamente, empresários, patrões, vamos pensar na saúde mental de todo, né? Sim. De todos. Até porque adoece todo mundo, né? É uma coisa doente, inerente, né? Acaba você contagiando, né, os demais, né? Isso aí não é uma coisa, mas é verdade. É verdade, porque faz parte da vida a doença, o adoecer. A questão é administrar isso. Não chegar ao extremo a ponto de te tirar da vida, do processo da vida. Isso que eu acho que é o fundamental, contaminando o outro, né? Sim. Isso aí, eu acho que agora a gente vai encerrando que pena, o episódio de hoje. Muito interessante. Esse tema acomete muitas pessoas, milhares de pessoas, outras menos, outras mais. E é bom a gente entender um pouco mais de como isso acontece, porque às vezes você dá um alerta, olha, eu estou precisando cuidar mais de mim, eu estou precisando olhar mais para mim. Sim. Então a gente queria agradecer a sua participação muito, foi um prazer te ver. Lembrar que as redes sociais da Fátima e nossas vão estar aí para vocês acompanharem. Alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, a gente até traz Fátima de novo aqui para tirar as dúvidas. Vai estar tudo aí nas redes sociais, tudo anotadinho para vocês. Vou estar à disposição. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada a vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.